Olá, sejam bem-vindos ao Pod Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos de São Paulo. Eu sou Norian Segato e estamos iniciando a temporada 2025, nossa terceira temporada. Quero aproveitar aqui para agradecer imensamente a audiência sempre crescente do nosso programa, os comentários, as sugestões, que muito nos ajudam a ir construindo esse diálogo provocativo e reflexivo com todos vocês. E o convidado da nossa conversa de hoje é o psicólogo Pedro Paulo Bicalho, especialista em psicologia jurídica, professor titulado do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em psicologia social pela La República do Uruguai, membro da Cúpula Global de Lideranças Mundiais da Ciência Psicológica e atualmente presidente do Conselho Federal de Psicologia. Nessa conversa, ele fala um pouco das muitas atribuições do Conselho Federal, sua ativa intervenção na sociedade por meio de organismos de controle social e da importância da psicologia na criação de novas subjetividades nesses tempos sombrios de avanço da extrema-direita, das fake news, do negacionismo, dos discursos de ódio. Bem, espero que gostem e fica aqui meu convite para que se inscrevam nos nossos canais no YouTube, no Spotify, no Instagram e continuem a enviar comentários, críticas e sugestões. E, sem mais churumelas, vamos à nossa conversa. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Eu sou Norian Segato, estamos inaugurando a temporada 2025 do nosso podcast com um convidado para lá de especial. Nossa conversa de hoje é com Pedro Paulo Bicalho, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Pedro, muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui. Então, eu queria começar essa conversa com uma questão assim bem trivial, mas que ainda muitos psicólogos, a gente recebe isso no sindicato, ainda confundem, fazem alguma confusão entre o papel do conselho e o papel do sindicato. O Conselho Federal, os conselhos regionais, eles não existem, por exemplo, para agir em questões trabalhistas, que fica a cargo do sindicato. Mas isso ainda cria alguma confusão. De uma forma bem resumida, quais são as atribuições e o âmbito de atuação do CFP? Tá, primeiro, deixa eu tentar explicar dessa forma, né? A psicologia brasileira, a maneira como ela se organiza, ela é distinta de uma série de outros países. Existem países, por exemplo, que não existem sindicatos, como, por exemplo, a Nicarágua, né? Ela não existem sindicatos hoje. Tem países que não existem conselhos, né? Como, por exemplo, o Paraguai, que ainda está se estruturando para regulamentar a profissão e, portanto, ter os seus primeiros conselhos. E existem profissões e existem países que não existem entidades científicas. Então, com isso, eu já anuncio as 3 formas de organização da psicologia, mas que não é realidade em todos os países. Mas no Brasil, nós nos estruturamos em 3 grandes blocos de organizações políticas. Primeiro, o bloco sindical, né, que tem como uma das grandes funções a luta pela valorização da profissão e, portanto, pela valorização do profissional de psicologia. Nós temos os conselhos, que têm como função regulamentar a profissão, aí levar a cabo aquilo que foi a lei que regulamentou a nossa profissão. E temos como terceiro grande bloco de organização política na psicologia as entidades científicas, que no Brasil são estruturadas em torno de um fórum de entidades nacionais, que é o FEIPG, onde algumas dessas entidades elas estão compondo essas entidades de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, nós temos entidades científicas como a ABRAPS, Associação Brasileira de Psicologia Social. Mas a entidade que organiza o campo sindical no Brasil, ele também é uma entidade do Fórum de Entidades. Então, ao mesmo tempo, nós temos 3 grandes blocos, mas nós temos 3 grandes blocos que também se mesclam. E isso é muito importante, que faz com que, efetivamente, o diálogo aconteça, né? O que faz com que, embora os conselhos profissionais tenham como atribuição a continuidade da regulamentação da profissão, por exemplo, uma das grandes atuações do Conselho Federal de Psicologia é de emitir resoluções. E nós só emitimos resoluções porque temos uma lei que regulamenta a profissão e que regulamenta os conselhos de psicologia
como as entidades capazes de continuar a regulamentação. Porque nós sabemos que apenas a lei de 1962, que regulamentou a psicologia no Brasil, ela não é capaz de dar conta da regulamentação no âmbito mais cotidiano. Por exemplo, em 2020, nós tivemos uma pandemia. A pandemia exigiu de nós a construção de uma maneira de lidar com as tecnologias digitais de informação e comunicação, a ponto de tecnologias digitais também serem parte do exercício profissional. Para isso, nós precisamos de uma resolução. Portanto, quando nós regulamentamos a psicologia em 62, ainda não existia internet, ainda não existiam tecnologias digitais, ainda não existia nem plataformas como essa, por exemplo, que nós estamos conversando hoje. Portanto, era impossível que em 62 que a gente pudesse prever que existiria nos anos 2020 uma pandemia que exigiria de nós tecnologias para se exercer a profissão. Então, como não é possível prever tudo, e como a psicologia ela está dentro de uma sociedade que se modifica, é necessário que essa regulamentação ela continue existindo. E esse é o grande papel dos conselhos, né? Emitir resoluções, essas resoluções se tornam parâmetros para o exercício ético da profissão, e cabe a esse sistema conselhos, os atuais 24 regionais e o federal, não somente construir resoluções, mas como também orientar a categoria para o exercício ético através das resoluções, como também fiscalizar esse próprio exercício, né? E, se for necessário, disciplinar. É uma palavra que nós nem gostamos, mas é ela que está na lei, né? No sentido de que nós não devemos somente orientar e fiscalizar, mas nós devemos também conduzir processos éticos, que são oriundos de denúncias éticas, e, portanto, produzir a punibilidade profissional de psicologia. Tudo isso só é possível porque no Brasil a profissão ela é regulamentada. Então, existem vários países no mundo que hoje, em 2025, ainda estão no processo de tornar a psicologia uma profissão regulamentada. E algo interessante de dizer é que nós temos no Brasil muito mais de uma centena de profissões, né? O Código Brasileiro de Ocupações ele nos aponta mais de uma centena de profissões, mas apenas 32 possuem conselhos, porque apenas 32 profissões no Brasil foram regulamentadas por lei e, posteriormente, houve a regulação de um órgão para tratar da regulamentação contínua. No nosso caso, na psicologia, desde 1962, nós somos regulamentados e desde 1973 nós temos um Conselho Federal de Psicologia. Então, te respondendo à pergunta, a nossa grande função é continuar o processo de regulamentação iniciado no Brasil no ano de 1962. Então, eu, como presidente do CFP, uma das minhas maiores atribuições é assinar resoluções, resoluções essas que serão produto do processo de regulação da própria profissão. E, com isso, nós nos diferenciamos dos órgãos sindicais, que têm como função a luta pela valorização da profissão e pela valorização do trabalho do psicólogo. Mas é muito importante dizer, e eu acho que é inequívoco, inclusive, o fato de estarmos juntos aqui, eu, presidente do CFP, sendo entrevistado por um sindicato. Isso só é possível porque nós entendemos a importância de estarmos juntos e unidos, né? O sindicato ganha muito na articulação com o conselho e o conselho ganha muito com a articulação com o sindicato, né? Então, para nós, essa articulação ela é extremamente importante. Então, apesar de, por exemplo, a luta pelas 30 horas, que é uma luta histórica da psicologia no Brasil, ela ser iminentemente uma luta sindical, é muito importante que os conselhos entendam a importância dessa luta e que possam também compor na construção dessa luta. Então, eu tenho um prazer enorme de dizer isso, né? A psicologia do Brasil não é uma psicologia cindida, como existem, por exemplo, em outras profissões. Existem profissões que o campo sindical e o campo dos conselhos são campos que não dialogam. Isso não acontece na psicologia brasileira. Temos um orgulho enorme de sermos parceiros das lutas sindicais, assim como as lutas sindicais são muito importantes para a construção da própria regulamentação da profissão. Pois é, não, essa parceria é uma construção histórica mesmo, aqui de anos, entre os sindicatos e os conselhos. Na minha categoria, para jornalista, nós não temos conselho, a gente briga para ter um conselho federal de jornalismo, já tentou isso e não sai, não adianta, tem uma pressão enorme contra a criação de conselho, o que destaca ainda mais a importância que se tem isso na sociedade. E no caso do Conselho Federal,
também essa interlocução que faz com a sociedade e com os órgãos de controle. Agora nós Uhum. acabamos de eleger a Fernanda Magano no Conselho Nacional de Saúde, temos outras pessoas em vários outros conselhos, o CFP participa, sei lá, dezenas de conselhos, né, em vários níveis, o que dá um poupouco a dimensão. 74, para ser mais preciso. São Pois é. 74 espaços de representação social que o CFP está presente. E aí tem um outro dado que é o seguinte: o Brasil é o local que tem o maior número de psicólogos no mundo, que forma o maior número. Sim. Mas mesmo assim, me parece, se eu estiver errado, você me corrige, por favor, que ainda há desertos de locais onde não há profissionais suficientes. Eles se concentram nas grandes capitais, por facilidade, por questões financeiras, ou sei lá o quê, né, pela questão profissional, mas ainda há muitos municípios, muitas regiões do país carentes disso, né, dessa atuação. Como é que se pode resolver essa defasagem, Pedro? Uhum. Bom, primeiro é importante dizer que essa defasagem ela é fruto do processo histórico da construção da profissão. Né? A psicologia no Brasil ela nasce como uma profissão elitista e, portanto, uma profissão que constrói modos de atuação baseados em certo individualismo e, portanto, uma psicologia liberal que tinha como função cuidar, tá, do sofrimento daqueles e daquelas que pudessem pagar pelos nossos serviços. Né? Nós nascemos como profissão liberal. A aproximação da psicologia com as políticas públicas ela é recente, se nós olharmos para o período em que a psicologia se encontra no Brasil, que é muito anterior, inclusive, à própria regulamentação da profissão. Então, a história dessa profissão elitista, ela faz com que só fizesse sentido uma psicologia nas grandes capitais. Não é por acaso que os 3 primeiros cursos de psicologia do Brasil, Universidade Federal do Rio de Janeiro, PUC do Rio de Janeiro e Universidade de São Paulo, são 3 universidades que estão nas 2 maiores capitais do Brasil. Né? Não é por acaso, porque lá, quando começa a profissão a se constituir como uma profissão de nível superior, fazia sentido formar psicólogos somente onde estava presente essa grande elite, que seria exatamente aquela que contrataria um psicólogo. Essa história foi se modificando muito fortemente, sobretudo nos anos 80, em que nós assumimos como um mote para a profissão o chamado compromisso social da profissão, a gente se articula com políticas de direitos humanos, a gente passa a querer fazer parte do Estado brasileiro através das políticas públicas, e com isso a gente vai se modificando, vai se construindo de modo que aqueles 3 primeiros cursos hoje são 1.268 cursos. Nós, nesse momento, temos 1.268 cursos de graduação em psicologia no Brasil, que formam mais ou menos 39 mil novos profissionais por ano, de modo que, sim, nós somos hoje a maior psicologia do mundo, e só para atualizar, somos hoje 541 mil profissionais de psicologia registrados nos 24 conselhos regionais. Então, 541 mil que estão aptos, nesse momento, a exercer a profissão. Portanto, são pessoas registradas, devidamente registradas, nos atuais 24 conselhos regionais de psicologia. Então, o que explica essa defasagem? É o processo histórico da profissão. Agora, o que podemos fazer para diminuir essa defasagem? Acho que é o que a gente tem feito nas últimas décadas, né? Que é apontar para o Estado brasileiro a importância da psicologia, sobretudo no SUS e no SUAS, né? Que são 2 grandes sistemas que não somente empregam psicólogos, mas que permitem que nós, psicólogos e psicólogas, possamos estar presentes no cotidiano da população, onde essa população existe. Alguns anos atrás, não existiam psicólogos e psicólogas atuando em todos os municípios brasileiros. Hoje, isso não é mais verdade. Hoje, nos 5.568 municípios do Brasil, existem psicólogos atuando, em todos. Não existe nenhum município que não tenha pelo menos um psicólogo. Por quê? Por que a gente cobriu essa defasagem? Porque nós passamos a atuar em políticas que se articulam com a população brasileira. O SUAS é um grande responsável por isso. Quando nós passamos a atuar em CRAs e CREAs, quando nós passamos a fazer dos CRAs e CREAs local de atuação, sendo que as políticas de assistência são políticas municipalizadas, elas são executadas pelos municípios, e quando nós passamos a ser obrigatórios nesses equipamentos, a gente passou a estar presente em todos os municípios brasileiros, e não só mais as grandes capitais.
De modo que hoje, um estudante de psicologia que sai do seu município para um município maior para poder estudar psicologia, ele pode retornar ao seu município de origem, porque ali vai ter um lugar para ele trabalhar, sobretudo nas políticas de assistência, né? Isso é muito interessante de olhar, porque não era assim, ou não é assim desde sempre. Eu sou psicólogo há 30 anos, por exemplo. Cumpri ano passado, em 2025, completo 31 anos de psicólogo. 31 anos atrás, quando eu me formei, eu não tinha opção de atuar nos municípios menores, porque ainda não estava consolidada a psicologia das políticas públicas, o que não é verdade para o meu aluno, que hoje sai do seu município, no interior do estado, vai à capital, onde eu sou professor, para estudar, e ele pode retornar ao seu município de origem. Isso é incrível. E é incrível entender que isso só foi possível que a gente apostou numa psicologia de compromisso social, que a gente apostou numa psicologia que pudesse fazer sentido para toda a população brasileira e não somente para aqueles que podiam pagar pelos nossos serviços. Isso foi muito importante porque isso não somente nos levou para as mais diferentes políticas públicas brasileiras. Não é por acaso que a psicologia brasileira é aquela que possui mais assento em diferentes espaços de controle social, né? Nenhum conselho federal está em tantos lugares diferentes como a psicologia brasileira, como o CFP. Por quê? Porque a psicologia ela é tão pluralizada que nós cabemos nas mais diferentes políticas públicas, desde saúde e assistência, passando pela educação, passando por políticas de trabalho, passando por políticas que até então nós não imaginávamos estar, como políticas de trânsito, políticas de justiça, políticas de esporte, né? Então, a gente vai se pluralizando enquanto uma psicologia efetivamente brasileira, e essa nossa pluralização vai fazendo com que a gente fosse atingindo territórios que não foram os territórios preparados para que nós pudéssemos atuar. Então, é importante dizer isso, né? Nós recebemos como herança uma psicologia brasileira para as elites brasileiras nas grandes capitais brasileiras. Tudo que aconteceu de diferente foram políticas produzidas por nós mesmos. Nós quisemos isso. A psicologia brasileira quis compor uma outra realidade, compor uma outra história, e com isso a gente foi ocupando lugares diferentes. Então, mesmo que a gente ainda hoje tenha uma defasagem grande, e a gente pode fazer isso, portanto, olhando a quantidade de inscritos em conselhos regionais. Nós temos São Paulo, com 150 mil profissionais inscritos, e nós temos Tocantins, que ainda não tem 3 mil inscritos. Perceba a diferença? São 150 mil no estado de São Paulo e menos de 3 mil no estado de Tocantins. Dois estados territorialmente semelhantes em tamanho, mas muito diferentes em número de psicólogos, né? Então, ainda temos muito que avançar, ainda temos muito o que fazer com que a gente possa interiorizar a psicologia do Brasil. Mas é inegável que nós já avançamos muito e que ela hoje ela é bem mais interiorizada do que ela foi um dia. Mas ainda possuímos muitos lapsos, muitas desigualdades. E como é que a gente luta por desigualdade? É acreditando nisso, né? Que a psicologia ela faz sentido nas políticas públicas. É o tempo todo a gente olhar para as políticas públicas e pensar o que nós podemos fazer enquanto estratégia política para que nessa política tenham mais profissionais de psicologia atuando, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer é isso, né? É fomentar que cada vez mais a psicologia brasileira seja uma psicologia que possa estar presente no cotidiano da população, e não vejo nenhuma outra forma de estarmos presentes no cotidiano de toda a população, de todos os 215 milhões de brasileiros e brasileiras, senão através das políticas públicas. Você até imbricou um pouco uma outra questão que eu ia te falar, aí já até se adiantou um pouquinho nessa conversa, está ótimo. Que, seguinte, eu já vi em algumas entrevistas suas que você fala sobre uma psicologia latino-americana, né, que ela se diferencia da visão europeia, da visão estadunidense, né, e, como você está explicando esse processo mesmo, de algumas décadas, a psicologia brasileira deixa de ser exclusivamente clínica ou de consultório e vai para as ruas, né? Vai para o movimento vivo da sociedade. Nesse sentido, pegar duas questões numa só para a gente abordar esse ponto. Você acha que a pandemia de Covid ajudou a mostrar para a sociedade a importância, a necessidade da psicologia
né, no sentido que as pessoas começaram a sentir que o confinamento, o isolamento causavam uma série de consequências. E nesse aspecto ainda, você falou das escolas, né? Os currículos dos cursos de psicologia, eles refletem esse novo olhar, esse olhar mais atento para a sociedade, para o cuidado, ou ainda estão atrelados à psicologia clínica? Bom, são duas importantes perguntas, né? Mas antes de responder as duas perguntas, eu queria só chamar uma atenção. Quando, historicamente, nós fomos assumindo nossos lugares nas políticas públicas e fomos construindo uma nova maneira de lidar com a população brasileira, nós também fomos modificando a nossa escuta clínica. E nós temos dados que são muito contundentes sobre isso, né? O Conselho Federal de Psicologia, alguns anos atrás, na gestão anterior à minha, fez uma grande pesquisa sobre psicoterapia e chegou a números bastante interessantes, né? 80% da categoria atua com psicoterapia, né? Esse é um dado bastante importante. Outro dado importante é que 68% da categoria de psicólogos atua em políticas públicas. Então, a gente se pergunta, né? Como pode 80% atuar em psicoterapia e 68% se a soma das duas dá muito mais que 100%? A categoria é uma categoria que atua nas duas coisas. Então, o mesmo psicólogo que tem uma matrícula no SUAS e que está lá no CRAS 3 vezes por semana, esse mesmo psicólogo no sábado ou nos mesmos dias que ele atua no SUAS à noite, ele atua na clínica. E a clínica desse psicólogo jamais será uma clínica elitista. Exatamente porque a escuta desse psicólogo ela é atravessada pelas questões sociais que estão lá na política pública onde ele trabalha também. Ou seja, se o nosso profissional de psicologia do Brasil é um profissional que atua em diversas frentes, e se uma dessas frentes são as frentes que relacionadas às políticas públicas, é impossível que isso não tenha transformado a própria escuta desse profissional. Portanto, a clínica também se tornou mais ampliada, a clínica também se tornou permeada pelas grandes questões sociais da própria psicologia brasileira, né? E aí você fala sobre a questão latino-americana, uma questão importante é apontar as realidades latino-americanas e caribenhas, né? Porque, afinal de contas, a América Latina ela tem como história comum uma história de colonização, uma história de escravização, uma história de dominação, sobretudo por países que compõem o hemisfério norte, né? Então, o norte global, historicamente, coloniza, historicamente escraviza e historicamente explora as nações do sul. E é muito importante que é em uma dessas nações do sul que está a maior psicologia do mundo, que está a psicologia que se construiu a partir de políticas públicas, e é preciso falar sobre isso. E mais do que isso, é preciso produzir articulações com esses outros países latino-americanos. Vou te dar um exemplo. Em 2024, o Congresso Nacional Peruano aprovou uma nova lei de saúde mental em que excluía o profissional de psicologia no cuidado de saúde mental. É uma nova lei parecida, inclusive, com as nossas políticas antimanicomiais, mas com uma diferença imensa, né? Enquanto no Brasil a psicologia ganhou muito destaque, muita força e muita visibilidade, sobretudo pelo nosso protagonismo junto às lutas por políticas antimanicomiais, no Peru, eles entendiam que o profissional de saúde mental. O que isso produziu? Né? O presidente do Conselho do Peru chama o Conselho Federal de Psicologia, pede para a gente ir lá debater com os parlamentares, participar de várias entrevistas. Eu fui a pessoa que fiz isso, para contar a experiência brasileira, para, quem sabe, sensibilizar os parlamentares peruanos de que a psicologia era muito importante na condução de políticas de saúde mental. O que resultou isso? Voltaram atrás. A psicologia peruana está garantida para ela sua participação junto aos cuidados de saúde mental. Por que foi importante o Brasil ir para o Peru e lutar junto com os peruanos? Porque nós temos uma história muito bem sucedida no modo como o próprio país, no próprio Brasil, ele foi produzindo a sua história junto aos cuidados de saúde mental. Então, a América Latina forte, né, essa América Latina que se olha e que entende que os problemas da América Latina são de todos os latino-americanos, é muito importante. Essa ideia de pátria grande, essa ideia de que a América Latina precisa estar próxima para se ajudar, isso é muito importante, né? Recentemente, a Nicarágua teve a sua
associação de psicólogos fechada, né? Por uma questão do governo local, não existem mais nenhuma articulação de psicólogos na Nicarágua. É muito importante, neste momento, estarmos juntos, os nicaragüenses, nos congressos, nos eventos políticos, para que nós possamos pensar de que maneira a história e as realidades latino-americanas elas podem se ajudar. E a história brasileira é, sem dúvida, uma história de sucesso. Não é por acaso que aqui passou a ser a maior psicologia do mundo. Não é por acaso que aqui tem mais de 1.200 cursos que formam psicólogos em nível de graduação. Não é por acaso que nós formamos tantos mestres e doutores em psicologia, que a psicologia no Brasil ela teve um desenvolvimento muito articulado à própria transformação do modo como ela se exerce no Brasil. Não é por acaso que no SISU, uma das carreiras com maior procura seja a psicologia hoje, porque a psicologia é vista pelos jovens como uma profissão de empregabilidade, como uma profissão que consegue transformar a sociedade a partir do seu próprio exercício profissional. Então, é muito importante, né, essa articulação latino-americana. A outra questão sobre a Covid. Vou te dar um dado. Aliás, eu vou sempre te dar dados, porque eu acho que eu tenho esse lugar, né? Hoje eu sou, afinal de contas, presidente do Conselho Federal e me facilita muito ter boa memória. Então, eu sempre sei dos números exatos. Um dado que torna inequívoca a importância da relação da sociedade brasileira com a psicologia a partir da pandemia. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A procura por psicoterapia conduzida por psicólogos no Brasil cresce 300% a partir da pandemia. Nada cresce 300% num país como o nosso. Isso é algo muito importante para a gente pensar, né? A maior psicologia do mundo, ela também é olhada pela sociedade brasileira como uma psicologia que pode fazer diferença no seu cuidado em saúde. A pandemia serviu para que a sociedade brasileira pudesse se olhar e entender a importância do cuidado em saúde mental. Então, não é por acaso esse crescimento. Não. Então, a psicologia, ela, ao mesmo tempo, ela tem um crescimento enorme e, por outro lado, aquilo que não era psicologia, que nos ameaçava muito, ou que aparentemente nos ameaçava muito, como os coaches, eles se desidrataram com a pandemia. Né? A pandemia mostra a importância do cuidado especializado em saúde mental. E a pandemia mostra a importância do cuidado em saúde mental conduzido por profissionais como os nossos. Né? Então, a pandemia ela é, sem dúvida alguma, um grande momento, né, de bifurcação na relação da psicologia brasileira com a sociedade brasileira. E os números da ANS elas são inequívocos. Né? O crescimento de 300% e não diminuiu com o fim da pandemia, né? Porque hoje nenhum de nós usa máscara, exceto quando está gripado, mas o nosso cotidiano não é mais o cotidiano de máscaras, não temos mais um cotidiano permeado pela Covid, mas os números não desceram. Não tem menos brasileiros e brasileiras procurando psicoterapia com os psicólogos, por exemplo. Né? Então, é um bom exemplo para a gente pensar o quanto nos impactou. E sobre os currículos. Esse é um grande desafio. E quero dizer que foi muito importante na própria construção da história da psicologia brasileira a produção de diretrizes curriculares nacionais, sempre construídas por três grandes entidades. Né? Nós temos o Conselho Federal de Psicologia, por um lado, nós temos a Associação Brasileira de Ensino da Psicologia, por outro, e nós temos, né, por um outro lado, as entidades sindicais, também organizadas em torno da sua instituição nacional, também na construção dessas diretrizes curriculares. Portanto, o Brasil é um país que tem diretrizes curriculares nacionais, o que tem sido muito importante, inclusive, pela luta contra os 100% EAD para psicologia. Não sei se os nossos ouvintes sabem, mas no Brasil, somente 4 formações superiores não possuem formação 100% online. Direito, medicina, odontologia e psicologia. Tem sido fácil manter o fato de que não existe formação 100% online em psicologia? Não. Não tem sido fácil porque a formação em psicologia é uma formação superavitária. Qualquer universidade abre um curso de psicologia e tem aluno. Portanto, para o mercado universitário, psicologia é benquista. E se tem gente querendo fazer psicologia, o mercado vai querer ganhar mais, com mais gente fazendo psicologia de forma mais precarizada. Portanto, é um desejo do mercado universitário
os 100% online em psicologia. Por que nós não temos? Porque nas nossas diretrizes curriculares nacionais apontam que 15% do nosso curso deve ser feito com estágio curricular e que 10% do nosso curso é feito com extensão universitária. O que significa isso? Que 1/4 do nosso curso é um curso que deve ser feito em atividades práticas. Esse é o grande argumento para dizer, se 1/4 do curso são atividades práticas, nós não temos como transformar essa profissão numa profissão 100% online. Né? E por que a gente tem conseguido resistir? Por isso, que temos diretrizes curriculares nacionais. Elas são suficientes? Não. Mas elas são boas diretrizes. Elas não são suficientes porque elas não são capazes de dizer para cada universidade como deve ser feita cada disciplina. Não existe isso. Nós não temos nas nossas diretrizes a obrigatoriedade de dizer quais disciplinas devem existir e de que maneira elas devem ser ensinadas. Esse é um processo que a gente precisa fazer no cotidiano. Né? A Associação Brasileira de Ensino da Psicologia, a ABEP, é uma importante parceira do CFP, em especial na formulação dos seus congressos, dos seus cursos, dos seus seminários, porque ali é o momento em que nós, professores, eu também sou professor, que nós podemos dialogar e dialogar juntos, como tem sido a formação em psicologia no Brasil. Então, se respondendo de uma forma muito objetiva, não acho que a nossa formação seja a contento da realidade da profissão no Brasil. Mas acho que nós avançamos muito na construção das diretrizes curriculares. Né? Ainda formamos muitos profissionais de psicologia à luz de uma psicologia dos anos 60, dos anos 70, de uma psicologia ainda sem grandes expressões no campo das políticas públicas, por exemplo. Né? Ainda temos muito poucas universidades que têm disciplinas específicas sobre psicologia e assistência social, embora tenhamos uma quantidade muito importante de psicólogos que atuam na assistência social. Aliás, um outro dado. Hoje, o maior empregador de recém-formados em psicologia no Brasil são as políticas de assistência social. A maior probabilidade é que um recém-formado em psicologia ele vai ter como seu primeiro emprego o seu emprego no CRAS ou no CREAS. A pergunta é, estamos formando psicólogos no Brasil para o trabalho em CRAS e CREAS? O nosso psicólogo sai da nossa graduação entendendo o que é a Lei Orgânica de Assistência, a LOAS? Ele entende qual é a diferença de CRAS e CREAS? Ele entende como é trabalhar junto com profissionais de assistência social? Ele sabe como trabalhar com assistentes sociais e com advogados? Temos profissões efetivamente inter ou transdisciplinares? Me parece que ainda não. Ainda somos uma psicologia em si mesmada, ainda ensinamos psicologia para os nossos alunos, como se psicologia não fizesse articulação com outros saberes e fazeres, e como se a realidade econômico, político, social do país não nos interessasse. Esse é um ponto que a gente precisa avançar. É preciso que a gente fale de conjuntura política para o nosso profissional de psicologia, porque, afinal de contas, as pessoas no Brasil sofrem de conjuntura política. Nós estamos, nesse momento, vendo uma conjuntura, por exemplo, de produção de medo em nível mundial, sobretudo sobre questões restritivas a políticas migratórias. Nós, psicólogos e psicólogas, entendemos sobre que modo se produz sofrimento a partir desses processos restritivos a políticas migratórias? Se a gente ainda não entendeu sobre isso, precisamos com urgência entender, porque esse é um debate que já chegou na nossa porta, porque as pessoas sofrem de conjuntura, porque quando a gente fala sobre políticas restritivas a pessoas LGBTQIA+, nós temos pessoas LGBTQIA+, concretamente sofrendo e tendo medos e ansiedades em relação a uma política que pode chegar até aquele corpo individual. Nós, psicólogos e psicólogas, temos debatido isso. Essa, eu acho que é a grande questão. Precisamos inserir na nossa formação conjuntura política, precisamos inserir na nossa formação a realidade da profissão no Brasil. Não é possível que... eu sou muito convidado para fazer aula magna em universidades, por exemplo. E eu falo sobre os dados da profissão. Desde o fato da psicologia ser a maior do mundo até a pluralização da psicologia nas políticas públicas. É impressionante como isso ainda é uma grande novidade para muita gente que me ouve. É preciso que isso deixe de ser novidade. Para isso, a gente precisa falar mais sobre isso. E precisamos falar mais sobre isso nos processos de formação. Né? É muito importante que a nossa graduação ela seja uma graduação permeada por isso. Aquela grande pergunta, né, que iniciou
a nossa conversa, qual é a diferença de conselho para sindicato? Essa pergunta tem que ser feita na graduação. Não é possível que o nosso profissional de psicologia chegue na cerimônia para receber a sua carteira de identidade profissional e ali ele se pergunte que lugar é esse que eu estou? Para que serve o conselho? Não é possível que ele só se pergunte ali, quando já está formado, com o diploma na mão. Então, esse debate precisa entrar na graduação. A graduação precisa entender o que são as entidades da psicologia, qual é a diferença de ABRAP para ABRAPE, o que são os sindicatos, e essa discussão ela é urgente entrar para a formação, porque essa é a realidade brasileira, da psicologia brasileira. E eu vou te falar, é uma realidade que nos orgulha muito. Aliás, eu estou aqui, nesse momento, com o Pinho, que é da Coordenadoria de Psicólogos do Uruguai. Né? Por acaso, não coloquei para a entrevista, não, eu estava com ela. É só para mostrar isso, né? O quanto é importante essa nossa articulação, o quanto dos psicólogos uruguaios aprendem com os psicólogos brasileiros e vice-versa. Mas a gente precisa falar mais sobre isso. Precisamos falar sobre a América Latina, precisamos falar sobre políticas públicas, precisamos falar sobre controle social, precisamos falar sobre a organização política da psicologia brasileira e precisamos falar sobre conjuntura. Que a conjuntura ela tem sido uma tônica no processo de construção de um sofrimento que é coletivo e de um sofrimento que cada vez mais tem levado a população brasileira a nos procurar. Então, se a gente não compreende exatamente o que significa isso, pode ser que um dia a gente vire perfumaria. E não queremos virar perfumaria. Nós queremos ser importantes na vida da população. Mas a gente só vai ser importante se a gente entender a importância de nós mesmos. Olá, você está ouvindo o Pode Sim? Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. E a psicologia é um campo extremamente dinâmico, né? Mesmo que a pessoa se forme, ela tem que continuar um processo de estudos, de aprimoramento contínuo, porque a realidade vai mudando, as questões vão mudando. Estava falando agora da situação atual que o Brasil, o mundo vive, né? Com essa onda hiperliberal de extrema-direita, avanço do individualismo, esses Big Brother, né, que eu preciso pisar na cabeça de quem está do meu lado para poder subir, meritocracia, né, todas essas bobagens que estão aí no mercado, nas prateleiras desse mercado que a gente vive hoje, né, e discursos e práticas de ódio. Né? A recente eleição norte-americana só tende a aprofundar tudo isso, como já estamos vendo aqui nessas primeiras medidas. Né? Hoje mesmo, nós estamos gravando no dia 30 de janeiro essa entrevista, tem um artigo do Rui Castro no UOL, que fala sobre uma resolução do Trump de demitir da NASA todos os contratados que entraram por critério de diversidade, que seria semelhante à nossa política de cotas no Brasil. Nesses tempos tão nebulosos, qual é a contribuição da psicologia? Você já falou um pouquinho, mas aprofundar um pouquinho mais. Para compreender esses fenômenos, enfrentar, e o papel específico do CFP e do sistema conselhos nessa disputa, que é uma disputa não apenas de narrativa, mas é uma disputa de visão de mundo, né, a meu ver. Eu acho que a gente precisa lembrar, né, que esse avanço da extrema-direita no mundo, ele se fundamenta em 3 grandes pilares. O primeiro grande pilar é a construção política a partir das fake news. Um tipo de verdade produzido sem o compromisso da verdade. O segundo grande pilar são a disseminação dos discursos de ódio. E o terceiro grande pilar é a produção de tudo isso a partir de um fenômeno de violência. Se constrói a partir de violência. Portanto, violência, discurso de ódio e fake news são os pilares de um certo neofascismo, né, que tem articulado e produzido uma certa extrema-direita avançando no mundo. A gente precisa entender que tudo isso produz modos de ser sujeito. Tudo isso produz subjetividades que vão levar a determinados sofrimentos. Os discursos de ódio produzem medo. Os medos, eles produzem um certo lugar no mundo articulado a uma certa vontade de mudar, a uma certa vontade de deixar de ser quem se é. É preciso que a gente possa analisar de que maneira os discursos de ódio eles se articulam um certo modo de ser sujeito que vai modulando um sofrimento que é contemporâneo.
Talvez os psicólogos de 30 anos atrás, eles não precisaram pensar da maneira como nós estamos pensando, né? 30 anos atrás, nós estávamos saindo de um processo longo de ditadura, estávamos construindo um novo país através de uma nova república. Acredito que eles não tiveram, né, que pensar sobre o que a gente está pensando hoje. E o mais importante, né, é entender que no Brasil tudo isso é articulado com uma certa construção de ditadura que nunca se foi, né? Nós ainda estamos aqui, mas eles também estão, né? E eles estão aqui dizendo para nós o que eles querem. Então, assim, se a gente não compreender o lugar da psicologia e o papel da psicologia nesses enfrentamentos, isso nunca vai acontecer. Precisamos assumir que psicologia é uma disciplina eminentemente política. Por quê? Porque a psicologia ou serve para conservar ou serve para transformar. Conservar ou transformar são igualmente posições políticas. Portanto, nós estamos fazendo política mesmo quando a gente acha que não está. Então, assumir isso, assumir o nosso papel político, é inclusive colocar em análise a importância de, o tempo inteiro, colocarmos em análise as nossas próprias implicações, né? E entender o quão é importante a psicologia se assumir no debate, né? No debate público, e entender que isso não é deixar de lado a psicologia, porque a ciência também é política. Para mim, um dado muito interessante é que todas as vezes que o CFP, e o CFP é uma... Nós temos redes sociais com muitos seguidores, né? As redes sociais, o Instagram do CFP, por exemplo, tem mais de 500 mil seguidores. Mas é interessante que todas as vezes que a gente faz algum tipo de postagem que tem a ver com direitos humanos, tem a ver com produção de diferença, sempre nós temos muitos comentários, pessoas perguntando, mas e a psicologia? Esse CFP é emparelhado, esse CFP é um partido político. Quando é que vocês vão falar de psicologia? Isso é muito, muito comum. Por exemplo, ontem, né, 29 de janeiro, foi Dia Nacional da Visibilidade Trans. Estamos no país que produz os maiores índices de transfeminicídio do mundo. Ontem, inclusive, a ANTRA, Associação Nacional de Travestis Homossexuais, lançou o novo dossiê para falar dos assassinatos de 2024 e ainda somos o país com mais assassinatos. Ainda assim, com todos esses dados, as pessoas perguntam, mas e aí, CFP, quando é que você vai falar de psicologia? Parece que quando nós estamos falando sobre as identidades trans, apesar de termos resolução sobre isso, muitos artigos publicados pela ciência psicológica sobre isso, apesar de tudo isso, ainda se pergunta, e aí? E a psicologia, quando será dita? Porque isso não é psicologia. Portanto, nós entendemos, quando lemos, por exemplo, os comentários da postagem de ontem, eu estou falando de ontem, né, 29 de janeiro, que a gente tem muito que trabalhar ainda na formação desses profissionais e fazer com que se construa uma psicologia efetivamente articulada à promoção de direitos, né? E a entender que promoção de direitos é saúde psicológica e que as pessoas sofrem quando têm os seus direitos negados. Então, isso é da maior importância. Inclusive, uma das resoluções que me parece que mais polêmica deu na história do CFP foi sobre a questão de homossexualidade, né, que não é doença, né? Essa resolução tem 25 anos. Eu gosto de falar que é a nossa resolução sobrevivente. Ó, para você ter uma ideia, o Conselho Federal de Psicologia já emitiu mais de 1.200 resoluções. De todas elas, 1.300 resoluções, de todas elas, a que foi mais atacada em processos judiciais e em projetos de lei foi essa, a 01 de 99. Apesar disso, ela está de pé. Ela está de pé porque em 2017, um juiz a desconfigurou, né, a partir de uma ação civil pública movida por 23 pessoas. De 2017 a 2020, o CFP ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e ganhamos essa ação. É só por isso que ela está de pé. Mas é a nossa resolução sobrevivente, né? Foram muitos ataques judiciais e muitos ataques parlamentares. O que incomoda tanto? Por que quando a psicologia afirma que a homossexualidade não é doença e que, portanto, não cabe a nenhum psicólogo oferecer cura ao que não deve ser tratado como doença, o que faz com que essa resolução produza tanto desconforto numa parcela significativa da população, né? E de uma parcela
assimetricamente colocada em relação de poder. Nós estamos falando de juízes e nós estamos falando de parlamentares que agiram contra a nossa resolução. Então, é interessante isso, né? Ela fez 25 anos agora, ela é de 99, que é a resolução sobrevivente do CFP. Né? Mas é interessante isso, né? No meio de 1.300, porque essa foi a mais atacada. É para cada um de nós pensar sobre isso. Desde fevereiro de 2023, o Conselho Nacional de Justiça tem uma resolução sobre o fechamento dos manicômios judiciários. A resolução ainda não foi posta em prática, efetivamente. No ano passado, o STF começou a analisar 4 ações de inconstitucionalidade. Foram movidas, né, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, por uns membros do Ministério Público, pelo União Brasil, por um outro partido de direita. Você é um ativista dos direitos humanos, já fez parte da comissão, inclusive da comissão do sistema prisional do CNDH, né, que é o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Fez mestrado em criminologia aplicada. Sei que o CFP defende o fim desses manicômios, dos manicômios judiciais, de todos os manicômios, mas eu já vi muita gente também que tem receio dessa medida, que deixa assim, entre aspas, loucos perigosos soltos na rua, ou a cargo de famílias que muitas vezes não têm condições materiais ou emocionais de acolher esse egresso, né, para a sociedade. Como é que se dialoga com essa população que tem esse receio que é concreto, e como se daria um processo de reintegração na sociedade dessas pessoas, Pedro? Eu acho que é importante dizer, né, a resolução 487 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça, que é a resolução que aponta o fim dos chamados manicômios judiciários, né, entendendo, né, o CNJ entendeu que nós temos, desde 2001, uma lei que aponta que as políticas públicas de saúde mental no Brasil devem ser pautadas por políticas antimanicomiais, portanto, não cabe à justiça brasileira manter manicômios, né, contra a própria lei que nós temos de saúde mental, que já tem mais de 20 anos. E com isso, essa resolução, ela não somente é importante, mas é uma resolução atrasada, porque não era nem para a gente precisar dessa resolução. Nós temos uma lei, a 10.216, ela já deveria ser suficiente para apontar que instituições como essa não deveriam mais existir há mais de 20 anos. Ela é uma resolução atrasada, mas ela é uma resolução necessária, porque é muito necessário que a gente possa apontar que essas instituições elas devam ser transformadas também, assim como nós fizemos com os velhos manicômios lá, quando nós iniciamos a nossa luta por políticas antimanicomiais. Então, assim, o que a gente pode dizer para a população brasileira é que essa conversa ela também aconteceu lá quando a gente foi aprovar a Lei 10.216. Também nos perguntavam o que nós faríamos para conviver com pessoas de sofrimento psíquico. Como nós poderíamos não ter medo dessas pessoas? Essas perguntas foram feitas há mais de 20 anos e nós temos hoje, de uma forma muito consolidada, uma rede de atenção psicossocial que nos aponta que sim, foi possível. Foi possível desmanicomializar, foi possível construir outras experiências, outras respostas. O que a gente pode dizer para essa população não tem nada de novidade. A resolução do CNJ, a única coisa que ela faz é confirmar uma lei que já existe e que já existe desde 2000. Né? Então, o Brasil está pronto para isso. Né? Nós já temos mais de 20 anos experimentando novas formas de cuidar do sofrimento psíquico. E quando o sofrimento psíquico se encontra com atitudes criminais, isso não é nada diferente do que é o que nós já convivemos há muito tempo com isso. Então, nós precisamos de vontade política para isso, né? Para efetivamente construir novas experiências, como já existem. Né? Existe a experiência EAP, por exemplo, que é uma experiência que já está presente em vários estados brasileiros e que aponta processos de matriciamento da saúde mental, processo em que a saúde mental se articula com outras políticas públicas e aponta a possibilidade de lidarmos de outras formas com as chamadas pessoas que cometeram crimes, né, mas que não são consideradas criminosas por serem inimputáveis. A inimputabilidade penal, ela é uma realidade, e essa realidade ela precisa também ser transformada em política. Em relação à psicologia na educação, né? Apesar de ter uma lei que estabelece desde 2019
a obrigatoriedade da contratação de psicólogos, assistentes sociais nas escolas públicas do ensino básico, uma maioria dos municípios não conseguiram implementar essa lei. Aqui no estado de São Paulo, é um caso emblemático, porque a ALESP, a Assembleia Legislativa, ela aprovou uma lei nos mesmos moldes, o governador Tarcísio vetou e contratou uma empresa para administrar a contratação desses profissionais, o que tem causado uma série de reclamações de âmbito trabalhista, metodologia de trabalho, falta de possibilidade de criar um trabalho que a pessoa tem que se desdobrar em 2, 3 locais, com escolas com 3 turnos. Então, nós recebemos aqui um monte de queixas a respeito disso, né? Como é que o CFP vê a implementação dessa lei, a 13.935, e por que esses psicólogos deveriam ser considerados trabalhadores da educação? Bom, primeiro, é importante dizer que essa lei tramitou por 20 anos. Foram 20 anos de tramitação da lei, foi aprovada pela Câmara e pelo Senado, foi vetada pelo então presidente da República em 2019, houve uma articulação imensa com o Congresso Nacional e conseguimos desvetar o veto, né? Conseguimos fazer com que a lei fosse efetivamente então sancionada em 2019. Portanto, essa lei já nasceu a partir de uma grande luta que durou 20 anos, luta que envolveu o veto do presidente e luta que envolveu a articulação para barrar o veto do presidente. Com isso, tivemos a lei. E aí começamos uma outra luta, que é a de executoriedade da lei. Temos hoje um observatório que é conduzido pelo Conselho Federal, em articulação com entidades próprias da educação, não somente fiscalizarmos, como observarmos como a lei tem sido executada. Existem muitos municípios que ainda não executam, né, um número significativo de municípios que estão contra a lei, né, portanto, estão fora da lei, que ainda não efetivamente implementaram políticas para a chegada de profissionais de psicologia e assistentes sociais na educação básica, e tem outros que dão um jeitinho na lei, né, que não contratam, mas que contratam uma organização social, ou que contratam um psicólogo para cuidar de uma quantidade imensa de municípios que não dá conta, e que, portanto, aquele psicólogo não vai conseguir fazer nada, né? Então, assim, é preciso que nós continuemos atentos e que a gente continue observando e exigindo o cúmplice dessa lei. Mas isso não é um processo fácil. E não é um processo fácil porque demanda orçamento, né? Demanda vontade política, e não só quando existem casos de violência extrema na escola, né? Porque nesses momentos todo mundo lembra da lei, porque psicólogos e redes sociais ainda não estão nas escolas. Nós não podemos, enquanto sociedade brasileira, esperar a próxima tragédia para reabrir esse debate, né? Esse debate não pode ser aquecido somente quando temos a atualização do tiros em Columbine no Brasil. A gente precisa fazer desse debate um debate cotidiano, porque não é sobre isso, né? Não é sobre o psicólogo que vai evitar a grande tragédia. O psicólogo precisa estar lá para construir desenvolvimento para as nossas crianças, porque nós entendemos a importância dele ser um profissional de educação. Porque nós sabemos que, enquanto profissionais de saúde que nós somos, quando nós atuamos nas políticas de assistência, nós somos profissionais de assistência. Portanto, quando nós atuamos na educação, nós somos profissionais de educação, e isso é muito importante para os debates públicos em relação a recursos. O recurso do Fundeb, né, que apresenta um montante de 70% para o que é considerado política de educação e 30% para o que não é, hoje nós estamos alocados de 30% de uma forma equivocada. A psicologia, quando está na educação, ela é política de educação, ela não pode estar dentro dos 30%, ela dentro de 70% nos recursos, na disputa dos recursos do Fundeb. Mas a defesa da psicologia não ser ampla de educação é apenas uma defesa de não divisão dos recursos, né? E a gente não pode transformar um debate tão importante como o debate de políticas públicas para a infância no Brasil como apenas um debate que se relaciona a ter ou não ter mais recursos, né? Essa luta é uma luta que ainda vai durar muitas gestões. Com certeza. Você ainda vai ter vários capítulos nessa história. E, caminhando para os nossos finalmente, Pedro, uma pergunta que não quer calar. Como
é que um meteorologista foi se tornar psicólogo e presidente do CFP? Ainda fiz mais coisas entre uma coisa e outra, viu? Pois é, eu me graduei em meteorologia, atuei durante 9 anos como meteorologista de um aeroporto, mas depois eu fui fazer psicologia, e aí, como psicólogo, eu ingressei na Polícia Militar e atuei como tenente-capitão psicólogo da Polícia Militar. Portanto, fui policial militar também. Então, fui meteorologista, fui policial militar, psicólogo, né? E hoje eu sou professor titular, nos fins das carreiras, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas a psicologia, para mim, ela foi uma grande oportunidade de não somente me entender, né? Esse é o clichê, né? O psicólogo é aquele que faz psicologia para se entender, mas principalmente para entender o mundo. Eu acho que a psicologia é um grande instrumento para entendermos as realidades do mundo e o modo como o mundo e as realidades produzem modos de ser sujeito. Eu acho que a psicologia me deu esse instrumento que, para mim, é fundamental. Então, hoje, a meteorologia ela é uma história que passou, né? Não atuo mais. E hoje, cada vez mais, os debates sobre clima eles estão sendo importantes, né? O Conselho Federal de Psicologia terá uma importante participação na COP30 em Belém. E nesses momentos é bastante interessante, porque aí, nesses momentos eu me apresento, né? Eu sou psicólogo, mas também sou meteorologista. Porque falar sobre clima hoje no Brasil é falar mais do que clima, é falar sobre o enfrentamento ao negacionismo, que está presente no clima, mas está presente nas políticas de HIV/AIDS, está presente nas políticas migratórias, está presente nas políticas de ciência, né? Então, é sobre isso. Eu acho que combatermos o negacionismo, combatermos os efeitos climáticos, sobretudo os eventos extremos, é apostar na ideia de que o mundo ele não pode negar que nós estamos em transformação e que nós precisamos cuidar desse planeta. Né? E cuidar do planeta é cuidar de nós mesmos. Então, eu acho que a minha articulação, né, um psicólogo, meteorologista, presidente do CFP, me capacita ou me coloca, né, num bom lugar para fazer essa discussão. Para terminar essa conversa, além de tudo, eu sei que você é um bom sambista, né? Um sambista raiz, É da verdade. Viradouro. E particularmente no Rio, há uma série de iniciativas de blocos carnavalescos antimanicomiais. Sim. Qual que é a importância dessas manifestações do ponto de vista da prática psicológica, do cuidado? Se você tivesse que escolher um samba enredo para esse ano, qual seria o tema? Olha, em 2024, nós tivemos uma escola de samba no Rio de Janeiro, o Arranco do Engenho de Dentro, que é uma escola de samba vizinha ao Instituto Nísia Silveira, que teve como enredo Nise, a Reimaginação da Loucura. E foi incrível, né? Porque nós podemos, a partir do legado de Nise da Silveira, apontar a importância das políticas antimanicomiais. Fui anunciado no discurso da presidenta da Escola de Samba, no seu discurso inicial, e estava presente como homenageado no terceiro carro alegórico da escola. Eu acho que eu reeditava esse enredo, porque Nise da Silveira passar uma vez só é pouco. Eu acho que eu faria com que ela passasse de novo esse ano, em 2025. E eu acho que é muito importante, né? Eu acho que o carnaval ele é uma expressão popular, uma expressão que conta histórias. Temos contado ano passado a história de Nise, foi muito importante. Afinal de contas, foi um desfile ao vivo, assistido por 70 mil pessoas na Sapucaí. Foi um desfile que foi transmitido em rede nacional, ao vivo. Né? Então, foi muita gente junta, ouvindo sobre Nise e ouvindo sobre políticas antimanicomiais. Como você disse, eu acho que faz parte da minha história, né? Há 35 anos eu desfilo na Viradouro, né, que é a minha escola do coração, mas também desfilo em outras, e ano passado foi muito importante, porque o Conselho Federal de Psicologia foi um dos agentes, né, que ajudou a construção do enredo sobre Nise. Né? Demos importantes contribuições para que as políticas antimanicomiais estivessem na Sapucaí como enredo. Quando acabar esse mandato, né, que não demora muito, né, eu só tenho mais esse ano como presidente do CFP, mas talvez quando eu olhar para trás e pensar assim, o que foi feito esses 3 anos de importante, certamente entre aquilo que eu acho que foi importante foi Nízia Silveira e as políticas antimanicomiais terem sido enredo de uma escola de samba na Sapucaí. E tenho muito orgulho pelo Conselho Federal de Psicologia ter sido muito atuante na construção e na delineação política da construção desse enredo. Acho que essa vai ser uma das coisas boas que eu vou lembrar dessa gestão que eu estou à frente.
um dos seus legados para... Um dos meus legados, exatamente. Quero aqui novamente agradecer Pedro Paulo Bicalho, uma pessoa assim, com uma lucidez impressionante sobre todas essas questões, que muito dignifica a profissão, o conselho. Espero que as articulações entre o sindicato, o conselho e a sociedade só se aprofundem, só se tornem mais consistentes, porque a gente tem muita coisa que mudar nesse país. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. E novamente aqui agradecendo a participação de Pedro Paulo Bicalho, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, que agradeço. Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca refletir sobre temas do contemporâneo, ligados direta ou indiretamente à psicologia e aos processos transformadores. Envie seus comentários, críticas e sugestões, isso é sempre muito importante para nós. Gostou do nosso episódio? Então nos siga pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Spotify. Isso nos ajuda bastante a sempre estar levando debates de qualidade e boas reflexões até você. Então, até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!